Dos reencontros entre todos nós, encarnados e desencarnados, para estudarmos. E em estudando, conseguirmos descobrir, cada um de nós, em trânsito em tantas faixas que existem, e nessa descoberta, decidir em qual faixa pretendemos permanecer, ficar, adentrar. Envolve-nos a todos, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espíritos amigos que possam encontrar em cada um de nós energias que possam balsamizar tantos corações que na humanidade estão metidos em dores, em falta de esperança, em desespero. Depois de nós, que assim seja. Bom, queridos, nós então entramos na terceira, nós estávamos vendo as características gerais, isso a gente já conversou a semana passada, as características gerais dos espíritos imperfeitos, e que já vimos aí, estão aí na Terra, e continua aqui, quando eles dizem que eles conhecem o mundo espírita, quando nós temos o caráter deles, nós vamos identificar pela linguagem, eles veem a felicidade dos bons, e essa visão para eles é momento de angústia, de inveja, de ciúme, conservam a lembrança dos sofrimentos da vida corpórea, e para eles esse sofrimento é contínuo, eles sofrem para sempre. Então isso daqui é muito importante de nós nos determos, porque de repente a gente começa a entender como que os nossos companheiros que se comunicam nas sessões mediúnicas estão dentro de uma realidade que para eles é perfeita. É isso que acontece com eles dentro do momento eles se sentem que os outros são privilegiados, que os outros gozam de situações que eles foram privados. Eles não têm condição de entender. Eles estão vivendo, ou nós mesmos, porque essa realidade é muito nossa como espírito encarnado também. Quando eu estou vivendo dentro de uma situação de conflito, quando uma situação desconfortável na minha vida, tem que haver um culpado, e esse culpado necessariamente não sou eu. Eu desencarno e desencarno com essa mesma visão, com esse mesmo modo de pensar, de que alguém é o culpado pelas dores que eu estou vivendo hoje. Então, desencarnado exatamente. Eles sofrem verdadeiramente essa situação toda, e tanto pelos males que eles fizeram para si próprios, como fizeram para os outros, e sofrem por um tempo que para eles é contínuo, é para sempre. Lembra daquele desenho que a gente fez a semana passada? Eles estão monoliteados, eles estão fechados dentro de um raciocínio só. Então isso é muito importante, porque veja, mesmo sendo característica dos espíritos imperfeitos, nós muitas vezes nos situamos nessas situações de um sofrimento ao próximo, de algo que nós entendemos que não tem solução, algo que nós sentimos que somos assim muito prejudicados, enquanto alguém é privilegiado porque no nosso modo de entender não vive situações de desconforto. Então isso é muito importante nós conhecermos e termos essa ideia, porque senão nós vamos desencarnar e vamos desencarnar levando essa mesma ideia da perseguição, de que o outro é culpado, de que eu não fiz nada, de que eu estou sofrendo por algo que não me diz respeito. E na realidade não é bem assim. E o importante ainda, mais importante disso tudo, é saber que nesse momento que nós estamos vivendo, é um instante de renovar, de reeducar, de reformular, de mudar
essas concepções, porque desencarnando, nós vamos nos classificar dentro de grupos que pensam dessa forma. Certo? Então, a importância do estudo da escala espírita, assim, mas esses somos nós. Somos os encarnados hoje que constituiremos a população desencarnada no futuro. E eles irão constituir a população encarnada. Então, é de interesse que nos dois planos nós mudemos a nossa forma de pensar. Nós comecemos a nos entender dentro dessa situação. Alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem para todos? Então, dentro dos espíritos imperfeitos, nós temos as 5 classes. Então, vamos ver a dos espíritos impuros, o que acontece, quem são eles. Então, ali está. Os espíritos impuros, que são a 10ª classe, né? E esses espíritos, então, o mal é o objeto da sua preocupação. Veja bem, onde eles estiverem, a ideia deles é exatamente a preocupação. A preocupação deles é exatamente o mal. Onde eles se sentem bem, é onde estão praticando o mal. E nós vamos mais uma vez. Eles são conhecidos pela linguagem grosseira, pelas expressões vulgares, onde eles deixam perceber a inclinação deles. Então, essa já é uma característica, assim, para nós, bem importante, para nós conseguirmos ver e conhecer e nos conhecer. Esses espíritos impuros, não é porque eles são impuros que eles são que falta neles inteligência, pelo contrário. Na sociedade, eles se apresentam, quando encarnados, como um verniz de pessoas polidas, e conforme o ambiente que eles estão, eles se integram nesses ambientes e se tornam totalmente dinamizadores de tudo quanto for aspectos grosseiros e baixos do existir. Na vida em sociedade é possível que eles se mascarem. Daí a importância de nós, enquanto encarnados, lidando com encarnados, termos argumentos para identificar nas pessoas com as quais nós convivemos se elas estão dentro dessa característica de espíritos encarnados, mas dentro de uma situação impura. Pelas expressões, pelos gestos, pela forma de se referir a pessoas, enfim, situações bem desqualificadas. E se forem os nossos companheiros desencarnados, que são trazidos para a comunicação, também se revelará. E é muito interessante que eles se apresentam aparentemente dentro de uma polidez em que você nota que tem alguma coisa meio forçada. Porque uma pessoa polida e educada, ela é natural na sua forma de agir e de ser. Uma pessoa que força a polidez, ela é metódica. Ela usa palavras assim bem situadas, mas lá para o meio da conversa ela dá uma escorregada. Então, atenção, tanto com encarnados como desencarnados, e principalmente conosco, porque nós também podemos resvalar para essas situações onde nós nos revelamos com características impuras. Lembra quando a gente estudou que essas divisões, como Kardec nos explica, que essas divisões elas não são estanques. Nenhum de nós está fechadinho dentro de uma delas. Nós transitamos, né?
Então, dentro dos espíritos impuros, é isso daí. O mal é um objeto, a linguagem é grosseira e revela a baixeza das suas inclinações. Na outra classe, que são os espíritos levianos, vamos ver o que aparece como os espíritos levianos. Eles são ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus. A sua linguagem é alegre, irônica e superficial. Quem de nós não conhece um encarnado que se encontra dentro dessas características? Desencarnado, ele aprofunda essas situações aí. E quando ele se comunica, o médium que não é muito treinado assim, ele fica assim feliz. Porque chegou um espírito muito alegre, um espírito assim, muito atualizado no tempo, muito amigável na sua forma de falar. Cuidado, certo? Cuidado, porque são espíritos levianos, espíritos que, aonde ele estiver, ele se aberta, aonde ele estiver, ele faz bom meio de campo, e o encarnado precisa estar muito aberto, tanto se o espírito for encarnado como desencarnado. Entre os encarnados, grande parte das se eu soubesse, não teria acontecido se eu tivesse na minha mente, ao conhecer uma pessoa, a observação para perceber se ela é uma pessoa realmente pontual, uma pessoa realmente real, ou é uma pessoa adaptável, inconsequente. Tudo para ela está bom, tudo vamos fazer só para lá, também tudo no meio do caminho, e assim sucessivamente. Então, são detalhes que nós precisamos não só estarmos alertas em relação a encarnados, a desencarnados e, principalmente, em relação a nós mesmos. Em quais situações da minha vida eu sou leviano, eu sou ignorante, eu sou inconsequente? Ignorante, né? Mas inconsequente. Ignorante nós somos sempre, estamos sempre em processo de conseguir, de adquirir coisas. Mas muitas vezes eu me comprometo de coisas que eu não tenho intenção de fazer. Sou inconsequente. Então, essas três situações são muito importantes. Foi encarnado, foi desencarnado conosco. Quantas vezes eu me incluo em impuro, em leviano, e agora essa daqui, essa daqui é uma característica. Quase todos nós temos ou somos, mas ninguém não tem da família do Senhor do Sábado. Eu tenho uma pessoa da família fabulosa, uma graça de pessoa. Ela viu, ela governa o mundo, ela sabe de avião, tudo que você for falar, ela sabe a última palavra de tudo isso. Então, o que eles são? Incluindo que como os pseudos sábios. Eles são capazes de iludir contra a própria capacidade. Se existe um médico comentando sobre alguma doença, como ele lê, porque faz parte da necessidade dele conhecer, não é saber, conhecer, ele dá opinião em tudo. Então, olha, aquele barco, a corrida que vai ter hoje, nossa, aquele motor, ele sabe tudo. Tanto que as pessoas que são expertas no assunto, de repente se afastam e só ouvem o que falam. O que é isso daí? São os pseudo-sábios, que são os companheiros que vêm na reunião mediúnica para instruir. Eu vim aqui hoje, a reunião é tudo muito bom, mas eu tenho algo muito importante para trazer para vocês. E aí o que o atendente vai falar para ele? Não, o senhor não vai falar, porque aqui nós não sabemos de tudo, então ele está entrando também lá do Senhor do Sábado. Ouve, agradece e oferece para ele, olha, dentro disso tudo que o senhor acabou de colocar, tem algumas coisas novas, interessantes. O senhor gostaria de conhecer? Ah, sim, eu gostaria. Então vamos para a sala X que está estudando isso.
Então, ele sempre dá um jeito de ajudar, né? Então, os pseudo-sábios. E aí, o que ele traz de licença de lição para nós, os encarnados? Só falar aquilo que a gente tem certeza, né? E o que a gente não tem certeza, mas vamos conhecer a lógica. Tenho muita curiosidade de conhecer isso. Vou estudar e de repente a gente volta a conversar. A gente vai sempre, né, em relação a isso. Alguma coisa em relação aos pseudo-sábios? Então vamos lá para os nossos. Esse daqui é terrível. Não, por quê? Não era isso. Pseudo-sábios, agora tem que vir os neutros. Apareceu, tá certo. Então, os neutros. Gente, se tem uma pessoa difícil para compreender, são os neutros, né? Apegados às coisas do mundo, não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus bastante para fazerem o mal. São aqueles que, literalmente, que na gíria nossa, se qualificam como aqueles que ficam em cima do nem para cá e nem para lá. Então, eles se comprazem e fazem o jogo tanto de um lado como do outro. Como encarnado, olha lá a postura do rapaz na gravura. Como encarnado é alguma coisa muito difícil de você lidar. Porque são pessoas que não se posicionam, não limitem a sua opinião, não se deixam conhecer, né? E se ele está conversando com o inimigo, ele faz todo o jogo do inimigo. Se ele está conversando com a parte contrária, ele é totalmente aberto da parte contrária. Então, é uma pessoa difícil, deve ser terrível para ele mesmo. Uma pessoa neutra deve ter um conflito muito grande. Será que ela é estável em relação a ela própria? As características com as quais ela se define, se é que ela se define. Então, são os espíritos neutros e um chamamento para que nós tenhamos a coragem de nos assumir. Ou nós gostamos do branco, ou gostamos do preto, ou gostamos do branco ou do preto, mas ser indiferente. Alguém aqui consegue ser indiferente em relação a alguma coisa? Não tem como. Certo? Mas isso para mim é diferente. Quer dizer, se a mulher fala para o marido que ela é diferente, ela está falando para ele, não faz assim. E ele já sabe. Certo? Então ela não está só criando caso. Então a gente já sabe. Quando uma pessoa diz que é indiferente, ela deixa você numa situação muito complicada. Certo? Então cuidado para que nós podemos nos incluir em cada uma dessas classes. E agora vem o que o companheiro perguntou ali, dos espíritos batedores ou perturbadores. Então esses espíritos aí são a sexta classe, e eles podem pertencer a todas as classes. Da terceira ordem, manifestam-se por efeitos físicos. Cristaleira que parece que está caindo tudo, batida em porta, andando em cima do telhado. Então, a ação deles é em relação aos corpos sólidos, a deslocamento, não que eles estejam andando, mas através do pensamento, eles plasmam essa movimentação, eles têm objetivos, é lógico, né? E que é assustar, que é, sei lá, qual é o objetivo que cada um deles possa ter. Então, todos os espíritos têm essa condição, e vou dizer mais uma coisa para vocês, inclusive nós encarnados, viu? Porque isso daqui não é uma exteriorização mediúnica, é uma exteriorização anímica. Só que a gente não sabe ainda dinamizar a própria potencialidade. E esses espíritos, então, eles não precisam de médium de nada disso. Através da própria potencialidade anímica que eles possuem, todos nós possuímos como espíritos imortais, eles agem no fluido cósmico. Lembra que nós já estudamos isso, e através dessa manipulação, por assim dizer, mas manipulação porque não é com a mão, através do pensamento,
dessa agregação desses fluidos todos, eles projetam esses movimentos, essas situações todas. Muitas vezes ele coloca assim, deu para esclarecer para você, ou você tem mais alguma curiosidade em relação a isso? Então, por exemplo, eu escutei na minha casa a madeira que se estendeu, fez aquele barulhão. É um espírito batedor. É nada. Com o calor, com o clima que nós temos aqui, a madeira se dilata, depois ela se contrai. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não falar que é um espírito batedor. Há causas naturais que causam barulho, certo? E outra coisa, muitas vezes eles são os espíritos superiores. Por exemplo, dentro dos fenômenos de acomodação das camadas do planeta. Essas acomodações, elas têm consequências na superfície do globo. E para que aconteçam todas essas acomodações, os espíritos superiores poderiam trabalhar com elas, mas não. Eles usam desses espíritos batedores ou perturbadores para produzir esses fenômenos físicos do planeta. Certo? Mas sempre dentro de contenções do plano divino em favor de situações de acomodação e de necessidades. Certo? Então não são eles que produzem, eles são usados para, dentro de uma necessidade, dentro de uma acomodação natural do planeta. Alguma pergunta em relação a isso? Que às vezes causa uma certa situação assim de dúvida, por exemplo, os tsunamis, essas situações de avançar do oceano, tomando a terra, tudo mais. Então são leis físicas de acomodação do nosso próprio planeta, onde eles são usados não como aqueles que causaram, mas aqueles que foram usados para que o fenômeno acontecesse e as pessoas que estiverem envolvidas nas consequências dessas situações do globo estão dentro de situações especiais de cada um deles, dentro de necessidades especiais. Então não tem acaso. Lembra bem que acaso quer dizer sem causa. E não existe nada sem causa. Tudo bem em relação a isso? Então nós vimos os companheiros da terceira ordem. Agora nós vamos então ver os nossos companheiros da segunda ordem. São os bons espíritos. E antes de nós entrarmos aí, são as características gerais, né? Então, dentro dessas características gerais aí, quando encarnados são bondosos e benevolentes com seus semelhantes, não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Até atingir esse ideal, esses espíritos bondosos, esses bons espíritos, podem se apresentar com as características daquela classe anterior que nós vimos? Sim ou não? Sim, sim. Eles são bondosos, benevolentes. Mas ele pode, dentro de uma hora ou outra, dar uma escorregadinha e ter uma exteriorização não muito elegante, não muito fiel, não muito... De repente ele volta. Mas ele está... Lembra que nós estamos nos reconstruindo. E toda reconstrução, ela com certeza dá de vez em quando umas escorregadinhas. Mas ele tem um despertamento, justamente porque ele se caracteriza como um bom espírito, de despertamento para se sobrepor. Não, mas olha que coisa. Você teve uma atitude bastante deselegante. Retoma isso, refaz essa situação e presta atenção para entrar mais nessa. Isso aí é a característica do espírito bom, do bom espírito. Ele está em trabalho com ele e, por decorrência, com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Então é o espírito que faz as coisas pelo prazer de fazer. Ele não se sente envaidecido porque ele fez. Na realidade, o bom espírito,
Ele entende a vida como uma bênção que lhe oferece oportunidades de ele agir sempre da melhor forma possível. É no trânsito que está caótico, é no filhinho que não é, pois é no filhinho que atenta, é no papaizinho idoso, no maridinho, na mulherzinha, é naquelas situações todas. Ele, em todas essas situações, ele desperta para ver oportunidades de agir diferente daquela que agimos quando estávamos na terceira ordem que nós acabamos de ver. Então, lembra bem que esses bons espíritos têm exteriorizações diferentes das anteriores, mas é possível que ainda se exteriorizem. Quem de nós aqui? Por exemplo, nós não julgamos aqui que nós estamos na segunda ou na terceira ordem. Não vou responder para vocês. Nós estamos na segunda ordem, não é? Mas quem de nós não dá umas escorregadinhas de vez em quando? Não é? Então, estamos em luta, trabalhando para isso aqui. Quanto de vez em quando eu não sou orgulhosa? Eu faço um prato, faço nada, gente. Faço um prato que ninguém faz igual a mim. Só isso eu não tenho orgulho exteriorizado, certo? E o egoísmo. Esse óculos é meu, ninguém pega. Pega, por que não pega? Então, detalhes. Eu tenho uma casinha de sapê e eu quero morar numa mansão. Missão pode até ser. Uma missão sadia pode até ser. Desde que eu não passe por cima dos outros para realizar os meus sonhos, por assim dizer. Então, essas são as características gerais. São bondosos por natureza, benevolos, quer dizer, benevolentes, concordantes, não se movem pelo orgulho, egoísmo e ambição. E aí nós vamos ver que eles vão também se incluir essa segunda ordem com características. E quais são elas? Agora, veja bem, antes ali no anterior, o que predominava era a matéria sobre o espírito. Aqui já predomina o espírito sobre a matéria. Eu sou muitas vezes inconsequente, não sou muitas vezes muito legal, mas eu já tenho desejo de fazer o bem. Tanto que quando eu me percebo que eu fiz alguma coisa não muito equilibrada, eu tenho um desejo muito grande de fazer, de procurar a pessoa, de conversar com ela, de explicar o que aconteceu. Então, as características gerais. As suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem do grau de adiantamento. Conforme eu vou crescendo, eu vou detectando à minha volta situações totais de fazer o bem. Uns são avançados em ciência, outros em sabedoria, outros em bondade. Os mais adiantados haviam o saber as qualidades morais. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fizeram e pelo mal que impedem. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Aqui a gente tem que dar uma paradinha. Não experimentam ódio, mas às vezes ainda tem uma raivinha assim, certo? Não guarda aquele rancor, aquele ódio de encontrar a pessoa e, certo? Inveja ou ciúmes. Mas isso daí, nessas características dos espíritos bons, estão como sendo condições já adquiridas, certo? Nós que supomos que estamos na ordem dos bons espíritos, nós não temos todas essas condições inseridas em nós como conquistas? De jeito nenhum, né? Mas esse é o ideal que nós temos que buscar. Isso daí é o que nós temos que agregar em cada um de nós. Então, veja bem, para sermos espíritos bons, nós temos que avançar em ciência, sabedoria e bondade. Em ciência, por quê? Porque eu preciso conhecer. Sabedoria, porque eu só vivo aquilo que eu conheço. E por decorrência, eu me torno uma pessoa bondosa. Veja, é uma situação que joga para outra. Não adianta eu conhecer toda a ciência do mundo e não aplicá-la. Não existe sabedoria.
É a mesma coisa que eu vi todos os dias no centro espírita e lá fora tem uma vivência diferenciada totalmente da que é trazida nos estudos aqui. Então, a ciência, o conhecimento é que me dá condições de entender a vida e vivê-la com bondade de uma forma diferente, por assim dizer, né? Então, havia exatamente isso, há uma qualidade moral. Se eu tenho conhecimento, eu também vou me postar de uma forma moral. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Lembram que os anteriores, eles sofrem para sempre. Por quê? Porque exatamente o infinito para eles é o momento em que eles estão vivendo. E como é de dor, vai ser o tempo todo de dor. E aqui não, nós vemos que é uma gradação que vai se fazendo. São felizes pelo bem que fizeram e pelo mal que impedem. Isso eu acredito que cada um de nós não pode ter essa sensação. Quando a gente faz alguma coisa boa, não por orgulho nem por vaidade, é um sentimento íntimo de cumprimento de dever. Veja bem, não é porque eu fiz o bem, é de alguma coisa que me satisfaz, porque mesmo sem eu saber, eu sinto que eu fiz alguma coisa boa, ou que pediu mal, por assim dizer. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Aqui é situação de ideal, hein? Porque quem de nós nunca sentiu uma raivinha, um ódio, uma invejinha, um ciúminho? Certo? Mas isso daí, certo, pelo espírito que está dentro dessas características, ele reverte isso. Então a segunda ordem lá, que tem o desejo do bem, que são os espíritos bons, ela tem as classes. A quinta classe, que é dos espíritos benévolos, a quarta classe dos espíritos sábios, a terceira classe dos espíritos prudentes e a segunda classe dos espíritos superiores. E o que tem de bonito é que além de nós trazermos aquela carga que é a segunda ordem, aliás, a primeira ordem, nós também trazemos toda essa potencialidade dessa classe aqui. Então, nós somos umas pessoas, no primeiro momento, alguém diria assim, mas como nós somos complicados, né? Eu diria não, como nós somos bonitas, como nós temos uma riqueza muito grande, um acervo para nos identificarmos frente às situações e nos projetarmos frente a situações melhores. Então vamos ver lá os nossos companheiros, aqui os espíritos benévolos. Então esses espíritos benévolos, eles têm como condição ou como foco da vida deles a bondade. São espíritos bondosos e gostam de prestar serviços e os seus conhecimentos, porém, são limitados. Então, veja como é importante nós nos instruirmos, para que possamos nos educar. Porque eu posso ser muito boazinha, mas a minha cabecinha é muito fechadinha. E aí, dentro da minha bondade, eu posso passar alguma coisa negativa para uma pessoa. E cuidado quando vocês encontrarem uma pessoa ótima, divina, e que diz assim, eu nesta vida não quero aprender mais nada. Cuidado. É uma pessoa que está se limitando dentro de alguma situação. A vida é um constante, olha lá. Um dando a mão para o outro, subindo, subindo e subindo. Então, esses espíritos benévolos, nós precisamos saber que ele tem como característica a bondade, ele é altamente prestativo, mas se ele não tiver conhecimento, ele pode inclusive transformar a própria bondade dele numa situação de caos para outras pessoas. Fazer coisas que não são apropriadas, porque na intenção dele é exatamente ser bom, né? Ser benévolo, é fazer esse bem sem ter essa condição de entender que essa bondade, essa situação toda, ela precisa ser direcionada por algumas coisas onde essa bondade tem que ser exercida.
que é bondade demais e muitas vezes ela desconstrói. E nós sabemos muito bem disso daí. Ela precisa de outras características. Bom, mas já é uma forma de eu começar como espírito a despertar para ser essa pessoa bondosa. E aí nós vamos ver os outros companheiros lá, que são os espíritos sábios ou de ciência. Então esses espíritos têm o conhecimento. E uma das funções do conhecimento é que ele me leva a refletir, a raciocinar, a pensar. E aí eu começo a analisar. Eu usar o meu sentimento de bondade em relação a essa pessoa dessa forma. O que vai contribuir para ela? Para ela crescer ou para ela continuar na horizontal em que ela se mantém? Então, daí a importância de eu exatamente ter conhecimento. E dentro desse conhecimento, eu vou despertar para os princípios morais. Daquilo que eu tenho no conhecimento e que eu vou agir em relação a outras pessoas. Né? Então, essas situações aí é que fazem com que, em relação a mim, eu use o conhecimento para crescer, para refletir se as minhas ações em relação a mim, em relação ao meio com o qual eu vivo ou convivo, se as minhas situações, as minhas atitudes bondosas estão dentro de um raciocínio que motive o outro a crescer, ou estão dentro de uma bondade que leva o outro a permanecer como ele está. Então isso daí é muito importante, principalmente quando nós estamos aqui encarnados. Essas são situações em que a grande maioria das pessoas com as quais nós convivemos, principalmente família, não consegue entender isso. Porque a pessoa bondosa na família é aquela que deita para o outro passar em cima. E não é bem assim. Não é bem assim. Então, uma pessoa bondosa, ela teria exatamente que aplicar o conhecimento em benefício do semelhante. E isso, às vezes, é custoso para a pessoa bondosa? É. Porque ela tem que tomar atitudes com as quais o outro vai falar não para o filho. Primeira coisa que ele faz é sair batendo na porta. Ele é na minha casa não, né? Mas é o que ele faria. Primeira coisa que ele faz é sair pisando duro, batendo a porta, falando alto, qualquer coisa assim. Embora que ele não se constrange o coração. Era muito mais fácil eu falar para ele sim. Não tinha cara feia, não tinha nada. Certo? Então, essas situações, o espírito bondoso da quinta classe, o benévolo, ele precisa do conhecimento para aplicar esse conhecimento em função de decisões que ele há de tomar consigo, com o grupo no qual ele convive, com o desencarnado ao qual ele atende. Certo? E isso daí é muito interessante. Ainda hoje parece que nós conversamos sobre isso, né? De um espírito que chega e que não foi consolado. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa da situação dele. Era um companheiro que teve uma opção sexual não muito aceita pela sociedade atual, e ele estava assim, já havia ido em várias outras situações, me parece que era por aí, em várias outras, que ele havia sido consolado. Todos os locais onde ele foi consolado em relação à sua dinâmica de opção de vida. Mas ele nunca entendeu, nunca explicaram a ele a decorrência daquela situação vivenciada por ele. E quando a companheira ou o companheiro, não lembro bem, conseguiu fazê-lo entender que eram resquícios, eram respostas de situações que no tempo, pode ser milenar, ele fez alguma escolha e que foi considerado apto, hoje, nesse momento, de experienciar aquela situação.
E foi muito interessante na avaliação, quando o companheiro não me recordo mais, comentava que quando ele começou a ter o esclarecimento, a revolta, a primeira na qual ele chegou, foi se arrefecendo exatamente por ter entendido. Não só por ter sido consolado, mas por ter entendido o porquê que ele estava vivendo. Então veja como é bonito nós começarmos a conhecer. Muitas vezes a nossa casa nós temos essa situação. Não faça assim. Por que não fazer assim? É possível encontrar um meio termo que acomode situações sem que haja imposições? Então a importância de eu ser bondosa, mas dentro da bondade, usar o conhecimento, né? Mas hoje ninguém vai falar nada. Estou me sentindo ótima. Pois não. Nessa questão aí, 109, né, da quarta classe, eu entendi assim que existe aí no caso um confronto, né, do que fala o Espiritismo. Porque para mim o Espiritismo é a união da ciência, né, do conhecimento, e a religião, que seria a parte moral. A vivência. E aí ele fala que, em benefício dos semelhantes, tem mais aptidões para as questões científicas do que para as morais. Sim. Então parece que dá uma exatamente. A partir do momento que você começa a crescer, você exige explicações. E ao exigir essas explicações, exatamente você entra no aspecto científico da doutrina. Lembra sempre que nós vimos isso nos nossos primeiros estudos, que a doutrina espírita ela é embasada num tripé, que o primeiro deles é a ciência, porque é a ciência que me leva a preferir, entender, procurar, buscar, aceitar ou não, me leva a refletir, que é o aspecto filosófico. E refletindo sobre essa realidade, eu passo a ter procedimentos de religiosidade. Quer dizer, não de religião como uma postura estruturada. Eu não preciso ser, nesse triângulo, espírita, católico, protestante. Eu tenho que ter vivência moral, vivência cristã. E isso em qualquer opção que você faça. É exatamente isso que você colocou. Está perfeito? Dentro desse triângulo aqui, que é onde a doutrina espírita está sentada. Ciência, filosofia e religião não é só característica de ritual, de nada disso, mas de religiosidade, de vivência. Que é isso daí que é o difícil. Porque ter uma religião que se postar de acordo com as regras que ela se passa é fácil, mas viver essa adequação que a bondade tem que ser equilibrada com o conhecimento, é que é complicado. Pois não? Só complementando, que ele fala que existe uma incoerência, eu acho que ele está falando que se preocupa menos com questões morais do que com as científicas. Mas a gente tem que entender que são apenas categorias. Sim. O nosso objetivo é atender um todo delas. Sim. É só porque existem algumas características especiais, mais ou menos, em alguns espíritos, mas o nosso objetivo é sempre estar enquadrados em todas elas. Isso mesmo. Ele identifica uma classe, né? Mas eu tenho a impressão que por esse triângulo aqui ficou claro, disse que você havia perguntado. E o nosso tempo acabou. Nós vamos ficar agora na semana que vem. Os espíritos prudentes. Será que estaremos ali? E os espíritos superiores? Pois é, né? Mas isso fica para a semana que vem. E nós vamos agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai. A bênção e a oportunidade. Levamos bastante matéria para que durante o dia, conforme as situações forem se apresentando na nossa vida, nós consigamos trabalhá-las,
no sentido de nos enquadrarmos nas características dos bons espíritos, e que os companheiros espirituais que aqui estão, responsáveis por esta sala, possam encontrar em cada um de nós energias desse esforço, desse trabalho que cada um de nós faz consigo, para colher essas energias e planificar tantos corações em dor pela humanidade. Dispõe de nós, espíritos amigos, que assim seja.